Olá! Esse é mais um vídeo da Rede de Planejamento do Estado do Rio de Janeiro e o tema de hoje é tipos de indicadores. Você já sabe que os indicadores podem medir todas as etapas da implantação de uma iniciativa. Eles permitem que o órgão monitore o atingimento de seus objetivos e fornecem subsídios para definir ajustes ou mesmo o replanejamento das iniciativas. Existem muitas formas de se classificar os indicadores, e a classificação que você vai ver agora é a do fluxo de implementação de políticas públicas. São 5 os tipos de indicadores que podem ser usados durante o planejamento, a execução e a avaliação de uma iniciativa: indicador de insumo, de processo, de produto, de resultado e de impacto. Os indicadores de insumo mensuram os recursos necessários para a implementação das ações. Podem ser recursos humanos, materiais ou financeiros. Eles são importantes para que o órgão possa analisar sua capacidade de execução. Há orçamento suficiente? O número de profissionais capacitados para realizar as atividades é adequado? O material necessário já está disponível? Os indicadores de processo ajudam a medir o andamento das atividades do programa e o esforço feito para a obtenção dos resultados. Esses indicadores são bastante úteis durante o processo de implementação das iniciativas e ajudam o órgão a perceber se há algo errado durante a execução. Por exemplo, se o percentual de execução da iniciativa está adequado em relação ao cronograma previsto. Os indicadores de produto medem a entrega dos produtos finais, bens e serviços, ao público-alvo, o alcance das metas físicas estabelecidas no PPA. São medidas que, em geral, podem ser aferidas no curto prazo, como a quantidade de pessoas atendidas, por exemplo. Os indicadores de resultado ajudam a medir os benefícios para o público-alvo decorrentes das entregas do PPA. Tipicamente, são indicadores que aferem as consequências da implementação no curto ou médio prazos. Eles estão ligados ao objetivo da iniciativa. Se a iniciativa tinha como objetivo mitigar um determinado problema, por exemplo, o indicador de resultado vai medir em que proporção as entregas fizeram com que o problema diminuísse de fato. Os indicadores de impacto são medidas de natureza abrangente e multidimensional que medem um conjunto de iniciativas, geralmente bem mais amplas do que a execução de um programa específico. São medidas de observação em um prazo mais longo, como as taxas medidas pelo IBGE. O aumento ou a redução do déficit habitacional, por exemplo, é resultado de uma série de motivos. O número pode ser impactado em uma determinada região por um programa de construção de moradias, mas também depende de fatores como acesso a crédito imobiliário, renda das famílias, preço de aluguéis, etc. Vamos ver mais exemplos? Imagine um programa de segurança alimentar e nutricional com 3 eixos: apoio à agricultura familiar, fornecimento de alimentação saudável em instituições públicas e promoção da segurança alimentar para populações vulneráveis. Dentro do programa, imagine que uma das iniciativas é de melhoria da qualidade da alimentação escolar, com o objetivo de contribuir para a promoção da saúde dos alunos por meio da oferta de refeições balanceadas e saudáveis nas escolas. Quais indicadores podemos usar para monitorar a iniciativa? Indicadores de insumo. Geralmente, o primeiro indicador de insumo que vem à cabeça são os recursos financeiros. Tem orçamento suficiente para implementar essa iniciativa? Mas é importante analisar os outros componentes. Se quer oferecer uma alimentação balanceada, é necessário ter profissionais aptos a elaborar o cardápio e também profissionais que preparem as refeições de acordo com o planejamento. Tem um número adequado de nutricionistas para supervisionar a produção de refeições? Tenho merendeiras capacitadas no preparo de refeições saudáveis? A variedade de alimentos que estabeleci no meu cardápio está disponível para aquisição na região? Em resumo, os indicadores de insumo nos ajudam a perceber se o órgão está pronto para implementar a iniciativa conforme planejado. Já os indicadores de processo ajudam a medir o andamento das atividades da iniciativa,
para sabermos se a implantação está acontecendo no prazo e com a qualidade esperada. Nesse caso, os indicadores poderiam ser o percentual de ingredientes adquiridos em conformidade com o planejamento, o percentual de merendeiras capacitadas em alimentação saudável, o percentual de refeições balanceadas servidas dentro dos padrões definidos pelos nutricionistas, o percentual de aceitabilidade das refeições. Será que os estudantes não estão comendo só o que gostam e deixando as hortaliças no prato? Talvez seja necessário modificar o cardápio ou realizar ações de educação nutricional em algumas escolas para aumentar a adesão dos alunos. A periodicidade de aferição desses indicadores pode variar de acordo com o cronograma da implantação, com os resultados de cada indicador, se satisfatórios ou não, e, claro, com as possibilidades do órgão. Os indicadores de produto nos ajudam a medir as entregas. Os produtos dessa iniciativa no PPA poderiam ser, por exemplo, refeição saudável servida e ação de educação nutricional realizada, já que essas são as entregas finais para o público-alvo. Mas isso não impede que o órgão tenha outros indicadores para acompanhar produtos intermediários, como, por exemplo, amostra de alimento analisada e capacitação oferecida, internamente nesse caso, para as merendeiras, por exemplo, e não para o público final. Os indicadores de resultado nos ajudam a medir os benefícios para o público-alvo decorrentes das entregas. Então, qual benefício teve o aluno que consumiu refeições saudáveis e obteve informações sobre educação nutricional? Lembre-se de que o indicador de resultado também está ligado ao objetivo da iniciativa. Medir a saúde dos alunos como um todo pode não ser tão simples, mas podemos nos aproximar do resultado usando um conjunto de indicadores relacionados. Podemos verificar indicadores ligados ao peso, por exemplo, aferindo a taxa de alunos com sobrepeso e a taxa de alunos com peso abaixo do recomendado. E como se trata de escolas, também não é difícil fazer pesquisas com os alunos sobre sua alimentação e sua saúde em geral. Por fim, o indicador de impacto geralmente é uma medida de longo prazo e são necessárias avaliações de impacto para comprovar que a mudança em questão é decorrente da política desenvolvida e não de outros fatores. Pode-se medir, por exemplo, a taxa de incidência de doenças evitáveis ligadas à alimentação, como diabetes e hipertensão, comparando grupos do público-alvo que participaram e que não participaram do programa de alimentação saudável e corrigindo estatisticamente fatores como renda e prática de esportes, por exemplo, que podem influenciar no resultado final. Embora esse tipo de indicador possa ser utilizado para monitorar iniciativas do PPA, e o IDEB é um exemplo, o mais comum é que os órgãos usem indicadores de insumo e de processo na sua gestão interna e de produto e resultado, tanto na gestão interna quanto na divulgação para a sociedade de suas entregas e resultados, seja só por meio do PPA ou também por ações de comunicação do órgão. É isso. Se você é integrante da rede de planejamento e ainda tem dúvidas sobre indicadores, pode dar uma olhada no manual de elaboração ou assistir o vídeo sobre indicadores do PPA 2024-2027. Os links estão na descrição. E se as dúvidas persistirem, pode procurar o órgão central. Você faz parte de uma rede e a gente está aqui para te apoiar. Nosso e-mail é redeplan@planejamento.rj.gov.br. Até a próxima!